Aleluia. Bom dia, bom dia. Desculpa. Deus abençoa a minha, a nossa, a sua vida de uma forma poderosa e abundante. Esse é o meu desejo em Cristo para nós todos. Amém? Mais uma mensagem, mais um vídeo, mais um trabalho nesse canal de bênção, esse canal Palavra Ouvida, esse canal que traz para você palavra de vida, de fé e esperança. Ministério Apostólico Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia. Desculpa. Nós estamos aqui na série de mensagens sobre revisão de vida, restaurando a alma para uma vida com propósitos. Restaurando uma vida com propósito, restaurando a alma para uma vida com propósito. É um projeto de mensagens que até vem do ouvir a palavra. Quando eu ouço, creio ou aplico na minha vida, então ela se torna real. E a ideia de Deus nesse negócio é te induzir a decidir, a viver os propósitos do Pai. Para você entender esse vídeo, você tem que assistir o outro nosso vídeo, o primeiro vídeo, que foi da abertura desse projeto Revisão de Vida. Ouça lá o que nós falamos, para você começar a pegar a sequência. Falamos bastante coisa interessante. Hoje nós vamos basicamente entrar na primeira lição do processo de revisão de vida, que é grande, viu? E a primeira decisão, a primeira aula que fala de decisão, ela está conectada, essa decisão que nós vamos falar aqui, ela se conecta a admitir. O admitir, dentro do nosso estudo, vai estar trazendo para nós um conceito de reconhecer, aceitar o que precisamos reconhecer, aceitar o que precisamos entender. Desculpe, irmãos, tá bravo hoje, vamos lá. A reconhecer, a aceitar e admitir que sempre os nossos fracassos, como os nossos sucessos, em segunda instância, sempre serão atribuídos a nós. As culpas e os méritos. Primeira instância, digo segunda porque primeira instância é quando Deus está no comando, Ele sempre vai estar atuando. Quando você tira Deus da primeira instância, você entra na segunda instância. No que você quer, no que você pensa, no que você acha, no que você decide, no que você entende, aí você vai estar sujeito a erro. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que aquele que confia em seu próprio coração é insensato. Provérbios. Aquele que confia em seu próprio coração é insensato. E o profeta Jeremias vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. A questão não é só eu não confiar ou confiar no próximo. A questão é o perigo de eu confiar em mim primeiro. Amém? De eu confiar em mim primeiro. Então, a decisão, ela tem que vir de uma dependência de Deus. Essa revisão de vida é um projeto 100% alicerçado, amparado da Bíblia Sagrada. Porque eu sou cristão protestante, eu creio na Bíblia Sagrada, e você que crê vai entender, você que não crê vai aprender conosco. Amém? A primeira lição é decisão. A decisão nos conecta a admitir o que eu preciso admitir. E para admitir algo que eu vou decidir, eu tenho que me conhecer. Mateus 16:24 vai dizer o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se você preferir uma versão mais fácil, eu vou te dizer aqui, ó. Se alguém quiser me acompanhar, ou se alguém quiser andar comigo, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Interessante que a sua cruz você só pode tomar depois que você se nega. Mas se a cruz é minha, por que tem que me negar? É profundo. Negue-se a si mesmo. Para você acompanhar, para você andar com Jesus, nem tem como você andar tendo duas cabeças. Um corpo com duas cabeças é problemático. Sempre será problemático. É uma cabeça, a cabeça é Cristo. O apóstolo Paulo já dizia: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo dizia que ele tinha a mente de Cristo. Então, se alguém quiser acompanhar a Jesus, acompanhar é andar. Andar com Jesus, se alguém quiser seguir, é seguir alguém que eu acredito plenamente nele. Por isso que eu sigo ele. Então, você vai ter que entender isso. Jesus nos ensina que para viver a excelência do cristianismo, isso não parte de eu ser perfeito, mas parte de eu caminhar para um processo que eu possa alcançar uma perfeição. Não 100%, mas chegar ao máximo a estatura espiritual e moral de um ser em Cristo perfeito. E para a gente entender isso, para a gente seguirmos a Jesus, para vivermos a vida plena com Ele, nós temos que negar a nós mesmos, admitir as nossas limitações, fraquezas e problemas, as nossas inconstâncias. Já que esses dois versículos lá de Provérbios, se não me engano, não sei se é 24 e 26, o capítulo, e o argumento de Jeremias, que maldito é o homem que confia no homem, e o provérbio de Salomão dizer que insensato é aquele que confia em seu próprio coração, é porque é perigoso. Quando a Bíblia fala de coração, entenda uma coisa, a Bíblia está falando de emoções, de sentimentos. A Bíblia está falando de emoções e sentimentos que me conduzem a decisões. E emoções e sentimentos é um perigo. Ser uma direção suprema, divina, espiritual, por isso que Cristo falou: não vos deixarei órfão, eu vos darei o Espírito Santo, eu vou para o Pai, mas com vocês ficará habitando em vocês o Espírito Santo, e Ele vos ajudará, e Ele vos ensinará, e Ele vos convencerá do pecado, da justiça, e Ele vos consolará, e Ele vai gemer em vós com gemidos inexprimíveis, e Ele vai vos ensinar a nação que convém ao Pai, e Ele vai mostrar o caminho, vai fazer lembrar tudo aquilo que vocês aprendem. É o Espírito Santo, é o intercessor, é aquele que está diretamente trabalhando para que nós tenhamos esse senso do que estamos aprendendo no Revisão de Vida. Amém? Sozinho podemos até andar, podemos, mas não chegaremos aonde queremos. Na direção divina, através do Espírito Santo, entendendo Cristo, eu quero te dizer que a gente vai longe. Amém? Então, eu vou tentar correr aqui para ser rápido, que eu não quero ultrapassar 23 minutos. Nós temos que entender isso. E para que a gente possa conseguir vencer andando com Cristo, e para vencer com Cristo, nós precisamos somente daquilo que Ele nos dá. Aquilo que Cristo nos dá, segundo a sua palavra, é o suficiente. E para isso, nós temos que constantemente, ou seja, sempre estar ligado e sair da negação. Que negação? Da negação dos fatos, da dependência que eu tenho de Cristo, da totalidade e completa dependência que eu tenho do Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo sem Cristo, eu não tenho Cristo sem conhecer a palavra, sem ter o Pai. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Aquele que chega ao Filho, chega no Pai. E para mim chegar no Filho, chegar no Pai, o grande prêmio é o Espírito Santo. Eu tenho que sair dessa negação de ser autossuficiente, de ter autoestima, porque a autossuficiência, a autoestima é o que eu consigo, é o que eu posso. Eu consigo se eu estiver em Cristo. É perfeito, é pleno. E começar então a reavaliar os meus sentimentos, os seus sentimentos ligados aos relacionamentos com Deus. Eu já falei até isso no outro áudio, no grupo que eu estou, e revelar esse relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E isso está ligado aos grandes mandamentos, que são 2 grandes mandamentos, mas foi anexado um terceiro, uma mensagem subliminar de Cristo falando:
Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro e grande maior mandamento. O segundo grande maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Quando ele fala amar o próximo como a si mesmo, é um anexo. Quem tem ouvido os ouve o que o Espírito diz à igreja. A revelação está aí. Então eu tenho que reavaliar meu relacionamento com Deus. Se ele estiver pleno e perfeito, como Deus quer, eu começo a avaliar que eu também estou bem, porque eu estou andando bem com Deus. Então eu começo a viver bem com todo mundo. Eu sou um cara de poucos inimigos, de poucos problemas, de poucas situações negativas, de poucas decepções. Quando eu perco esse clima aí, acabou. Eu adoeço, vem depressão, angústia, ansiedade, vem diabetes emocional, e etc, etc. Vai tudo pro inferno em nome de Jesus. Eu quero saúde e paz. Você quer? Então vem comigo nesse negócio, porque eu estou fazendo essa revisão de vida para mim. Eu quero compartilhar com vocês. Estou revendo a minha vida e meus conceitos. E por fim, nós vamos buscar ainda, né? É um conselho que você busque ainda a ajuda de um confidente para te auxiliar nessa jornada. Essa jornada, ela não pode ser só assim, só a gente aqui, ó. É bom que você tenha um esposo, uma esposa, um amigo mais chegado que o irmão, mas alguém de extrema confiança, porque eu sei que tem coisa que a gente não fala para ninguém. Tem coisa que você tem medo de falar e ser julgado pelo resto da vida da pessoa porque você falou. Mas isso aí a gente vai trabalhando, Deus vai trabalhando. Se quiser me procurar, os meus vídeos, você vai achar meu contato. Apesar que meu contato mudou, né? DDD 32, no telefone 9 na frente, né? Depois 9987 6377. É meu zap. Vamos lá. Vamos começar a jornada da revisão de vida? Vamos começar a aprender que as decisões dependem de eu admitir, e esse admitir é eu reconhecer coisas em mim, parar de culpar os outros, de atribuir culpa e assumir as responsabilidades da minha vida. Uma vez que operando Deus ninguém pode pedir, se eu estou nesse Deus que quando ele opera ninguém pode pedir, então ninguém pode ser culpado de nada na minha vida, só eu mesmo. A primeira mensagem que eu quero começar a trabalhar nesse negócio é sobre relacionamentos saudáveis, em 3 dimensões. Você já ouviu aqui, já falei já, né? Relacionamentos saudáveis. Isso aí é para a gente sair da negação. Você entendendo esse relacionamento, nós vamos sair da negação. E é o que eu já adiantei aqui, está lá em Marcos 12, versículos 30 a 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ame o seu próximo a si mesmo. Marcos, ele descreve mais esse versículo, né? Ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, mas ele especifica, com toda a alma, que é o que vai ser eterno com Deus, com todo o entendimento, que é seu intelecto, com todas as suas forças, que é a sua capacidade de renúncia e carregar a sua cruz. E ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? E agora é dada a largada. Essa mensagem vai nos trazer reflexões, vai nos levar a princípios, para que nós possamos então caminhar rumo à nossa melhor versão, a versão boa que Deus fez da gente. A gente, quando anda por si só, a gente não consegue chegar a essa versão. Deus nos fez uma versão top, uma versão que a atualização dessa versão é o Espírito Santo na gente, que nos leva a essas revisões de vida. Oh, glória! Oh, coisa gostosa a palavra de Deus. Vamos lá. Então, olha, depois vocês falam comigo se está alto demais o som, se está bom e tudo aí, tá? Que eu sou meio devagar, mas eu faço é por amor, é chamado. Vamos lá. Então a gente tem que entender isso aí. A minha melhor versão é eu sempre estar me revendo para não sair dos conceitos, porque vira e mexe eu estou saindo, me distanciando daquilo que é correto. Porque a gente fica muito naquela que pecado é matar, roubar, trair a mulher, roubar 1 milhão. Não, há muitos pecados pequenininhos que trazem consequências menores, mas que são pecados. E eles estão realmente ligados a relacionamentos, tá bom? Como nós estamos estudando aqui. Então vamos lá. Para começar, a gente deve lembrar que relacionamentos saudáveis são fundamentados em amar, em compreender, em aceitar e perdoar. Relacionamentos
Você tem que compreender que relacionamento saudáveis são fundamentados em amar. Vou repetir com mais clareza: respeitar, aceitar e perdoar. Todo relacionamento saudável, ele se constitui em amor, respeito, aceitação e perdão. Se não consegue viver isso, já era. Então, nós temos que aprender isso. E essas questões do bom relacionamento está tudo ligado a corpo e alma, que vai falar de emoções, de sentimentos, de desejos, que sempre nos conduzirá a decisões. Amém? E tudo isso engloba o relacionamento consigo mesmo. Quando eu não me relaciono bem comigo mesmo, é difícil até me relacionar com o próprio Deus e com as pessoas. Mas o caminho verdadeiro para essa restauração que nós estamos aqui ensinando é o caminho da restauração das emoções. E as emoções começam com Deus, comigo e depois com outras pessoas. Tem que ter essa ordem. Amém? Isso aí é uma afirmação de um livro de um escritor chamado Josadak Lima. Jesus, ele estabeleceu sabiamente uma linha de equilíbrio na questão de quem é o próximo. Ele contra-argumenta que uma espiritualidade ele contra-argumenta que uma espiritualidade que só ama a Deus e aborrece o seu próximo não atende em nada aos requisitos do reino de Deus. Logo, a verdadeira espiritualidade é aquela que se expressa de forma íntima, consigo mesmo, vertical, com Deus, e horizontal, com o próximo. Entendeu o mistério? A espiritualidade que me conecta ao reino de Deus, ela é vertical e horizontal. Vertical, eu e Deus; horizontal, eu e o próximo. Isso aí quem fala é Josadak Lima, um livro sobre a psicologia dos relacionamentos. Amém? Então esse programa, essa apostila, esse estudo, ele vai nos conduzir a decisões corretas com Deus, para que possamos aprender as decisões corretas sobre nós mesmos. E então nós vamos entender mais sobre vida e conseguir ter decisões corretas com o próximo. E isso aí é que vai trazer para nós, aleluias, uma avaliação do que é realmente uma perspectiva do bom relacionamento. O que é um relacionamento perfeito, ideal nessas três áreas, para nos trazer qualidade de vida, não para nos livrar do problema, não para nos isentar de lutas, não, mas para nos dar um caráter, uma personalidade, uma visão que vai me fazer viver diferentemente diante de qualquer dificuldade que eu tenha comigo, com o próximo, e me relacionar perfeitamente, sabendo que Deus sempre está em tudo. Beleza? E durante toda essa programação que nós vamos fazer, essas leituras, esse estudo, eu quero ser incentivado e incentivar a você a tomar decisões corretas, a ter os princípios corretos. Jesus sempre trabalhou aqui na terra, com quem ele andou, em cima de incentivos. Incentivos é influenciar pessoas. Incentivos que influenciavam e direcionavam aqueles que o seguiam, para que tivesse uma vida plena, vitoriosa. Um entendimento acima de situações e problemas, mas que levava a uma vida vitoriosa, de paz consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Então nós vamos ter uma oportunidade nesse estudo de fazer uma revisão de vida, escolher uma forma melhor de se viver. O início do processo, meus irmãos e minhas irmãs, é a compreensão da imperfeição que enquanto vivemos na terra nós vamos ter. É a compreensão de que o seu próximo, como você e como eu, somos imperfeitos, e nessa terra não haverá perfeição. Haverá aperfeiçoamentos, haverá melhoramentos, mas perfeição 100% não tem. Somos imperfeitos. E essas imperfeições dificultam demais a nossa vida, porque impede bons relacionamentos e nos priva de viver uma vida plena, uma vida contínua, onde nós começamos, passamos pelo meio do processo, chegamos até o fim de um processo. A gente tem que entender que o maior problema acima do pecado, maior do que o pecado, é a falta de perdão.
e entender que não conseguir se relacionar com o próximo, ser uma pessoa de muitos inimigos, que não gosta, que tem antipatia, que é limitada nas amizades, ele também está pecando. Nós pecamos quando não conseguimos viver bem com as pessoas, porque Deus nos fez para nós vivermos bem uns com os outros através da mensagem da cruz do Calvário. E diz a Bíblia no Salmos 32, de 1 a 5, como é feliz aquele cujas tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, a quem não há hipocrisia. Olha só o que Deus fala. Ele está falando de relacionamento. Qual? Ou quais são os pecados ou culpas? Quais são os sentimentos negativos que têm atrapalhado os nossos relacionamentos? O meu relacionamento. Qual? Quais são as minhas manias, os meus traumas, os meus trejeitos, os meus egoísmos que têm nos feito pecar em relação a ter relacionamento perfeito com o próximo? E a cruz, entre muitas outras mensagens, a número 1 é trazer o bom convívio, o bom relacionamento entre pessoas. Quando eu não consigo isso, eu estou pecando. Então nós temos que fazer essa pergunta: qual ou quais os pecados, os sentimentos, os trejeitos, as manias, os problemas, os egoísmos que têm me atrapalhado nos meus relacionamentos? Uma vida com maus relacionamentos é uma vida que vai me atrapalhar. Segunda pergunta: por que eu tenho que reconhecer que existem problemas? Porque se eu não entender esses problemas, eu vou esticar a minha vida sem qualidade. Eu vou esticar a minha vida depressiva, ansiosa, cheia de síndromes psicológicas. Eu vou esticar a minha vida que me afasta de Deus, que não permite que eu tenha. Não tem relacionamento com Deus perfeito sem relacionamento com as pessoas. Não tem. Então, se eu não reconhecer o problema, eu permaneço na negação. Se eu não responder essas perguntas que eu fiz, eu permaneço na negação. Eu preciso que eu e você entendamos. Temos que ter negação. Fazer essas perguntas e responder essas perguntas. Sentar com alguém e fazer essa análise. Comigo, o que você quiser. A negação é o ato de não admitir, de ignorar, de disfarçar, de procrastinar, de jogar para frente o que podia fazer agora, de me acovardar, de enfrentar o problema, reconhecer quem eu sou, mudar e então caminhar para a vida plena de vitória em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Mas eu vou terminar por aqui hoje, porque eu não posso continuar, porque o tempo já está passando. Eu vou ver se amanhã eu consigo já continuar essa parte aqui. Acompanhe o primeiro vídeo, esse, para pegar o próximo. Que o Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, vos conduza a uma reflexão até amanhã, ou até sábado, sobre o que foi falado até aqui. Abra o seu coração, a sua mente, busque a resposta dessas perguntas, fale com Deus e vamos partir. Vamos começar a falar um pouco mais sobre negação, um pouco mais sobre essa questão, e você vai ver que o negócio é mais profundo do que você está pensando. E Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.